O apóstolo Paulo está quase concluindo a sua carta aos Efésios e exorta seus ouvintes com um poderoso chamado para a batalha que reúne temas e ideias importantes para a carta como um todo. Ele começa anunciando o tema geral da conclusão, apresentando um tom de grito de batalha de um comandante. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, verso 10. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Fortalecidos em Cristo. Em que sentido o grande conflito que envolve os poderes sobrenaturais literais é central no argumento do apóstolo Paulo? Porque manter esta verdade diante de nós é importante em nossa caminhada com Deus aqui na terra. Quem é a fonte de seu poder e de sua força? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, verso 14. Paulo identificou Jesus Cristo como a fonte da força dos cristãos. A força da igreja está na onipotência de seu Senhor ressuscitado, o capitão de sua guerra. Então, o poder e a força a ser exibido pela igreja e pelos membros da igreja não é inerente aos cristãos, mas derivado. O poder e a força vêm do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vimos rapidamente no estudo de ontem, o objetivo da armadura de Deus é para que possais resistir. Devemos ter isso em mente. Resistir significa que não iremos atacar o diabo, apenas iremos nos defender ou contra-atacar, mas nunca tomaremos a iniciativa de lutar contra o diabo. Esse é um dos principais erros que vemos sendo cometido no meio do cristianismo. É muito difícil ver equilíbrio quando falamos de guerra espiritual. Devemos entender que somos uma força de defesa e não de ataque. A própria armadura se concentra em armas de defesa. A única arma de ataque é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17. Esse resistir é o mesmo que ser fortalecidos em Cristo, para então vencer o diabo em nossa luta exterior. Antes de mais nada, devemos nos sujeitar a Deus, a fim de resistir ao diabo. Olha esta orientação da palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Ei, preste atenção, devemos tomar posse da armadura de Deus, ela está à nossa disposição. A verdade é que o diabo está sempre trabalhando contra todo aquele que se levanta em busca de ser fortalecido por Jesus. De coração sincero, busca então conhecer a Deus e a sua vontade por intermédio da palavra de Deus, a Bíblia. O inimigo de Deus está sempre atento contra aqueles que se colocam dispostos a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Essa vida espiritual não é uma tarefa fácil, pode acreditar, mas não é impossível também. Se fosse, não haveria necessidade de tal armadura. A armadura tem o objetivo, além de nos ajudar a resistir ao diabo, a vencer os ataques dele contra a nossa fé. Ela nos ajuda, então, a vencer e a permanecermos inabaláveis. Quem tem prática sabe muitas vezes que nós resistimos ao diabo a duras penas e no final podemos ter obtido a vitória. Mas a experiência foi algo tão extenuante que muitas vezes nos sentimos esgotados por semanas e meses a fio. Mas não é assim quando estamos cingidos com a armadura de Deus. Além da vitória, o Senhor nos permite permanecer inabaláveis.
Se tomarmos a armadura, não seremos abalados por coisa alguma, por vento nenhum. O primeiro item da armadura é o cingir com a verdade. Muitas pessoas não compreendem a profundidade desse primeiro item da armadura. Você costuma ouvir sobre a espada do Espírito, sobre o escudo da fé, mas sobre cingir os lombos com a verdade, eu quero acreditar que você ouviu poucas vezes esse item da armadura. Isso porque a igreja tem sido por anos engoldada com as artimanhas do diabo e hoje vivemos uma realidade onde as pessoas têm as suas mentes, infelizmente, cauterizadas para algumas verdades. Meu amigo e minha amiga, a verdade é a base do todo agir de Deus aqui na terra e na nossa vida. Interessante que o diabo é extremamente o oposto. Ele é o pai da mentira. Ele se opõe firmemente contra a verdade de Deus e usa as suas verdades, é verdade, para tentar enganar os cristãos, com o propósito de seduzir e destruir. Que eu e você possamos cingir os nossos lombos com a verdade e então ficar atentos aos ataques do inimigo e tomando posse da armadura de Deus, que eu e você possamos vencer o diabo e todos os seus ataques. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos orar! Bondoso Deus, nosso eterno Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Cinge, bondoso Deus, os nossos lombos com a verdade. Alcança-nos, Senhor, com a Tua verdade que transforma, que liberta, que salva, que cura, que abre, Senhor, os olhos, mas não permita que o diabo tenha poder de nos seduzir com as suas mentiras. Nos dê um dia abençoado, um dia de muita alegria, de muitas vitórias na Tua presença. É o que nós te pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!